Oi, Altino, boa tarde. Eu sou Renata Conde, sou psicanalista e eu queria agradecer a oportunidade por conversar com você. Eu queria, em primeiro lugar, começar contando de onde veio essa ideia dessa conversa, que veio a partir de uma indignação que eu senti vendo os debates que estão acontecendo. E como está nítido, né? E hoje, nessa semana, acho que está mais claro, quando a gente acompanhou o evento da cadeirada, do Datena, sobre o Marçal, nesse momento, em 2024, está evidente o fim do debate, né, em todos os sentidos. É literal que o debate acabou. Mas eu também acho importante pensar que existe uma cumplicidade da grande mídia e da ordem estabelecida com o que se tornaram os debates hoje. Por exemplo, a sua candidatura não é convidada a participar do debate, a sua candidatura é excluída desses espaços. E eu tenho certeza que se você estivesse lá, você teria muito a dizer. Então, eu queria começar te perguntando sobre isso, porque foi a partir disso que me veio uma indignação e uma vontade de criar um espaço para que as pessoas escutem o Altino. Tá bem. Não, primeiro agradecer aí, a gente já se conhece de outros carnavais, né? Mas é legal ter essa oportunidade. E a gente... Uma que virou um certo circo mesmo, né? Inclusive a própria imprensa reconhece que virou um certo circo esses debates. Não vão no conteúdo, fica como se fosse... Você que é da psicanálise, né? da psicologia desse ramo, fica um xingamento, uma ofensa daquilo que supostamente ofende a outra pessoa. Então, você não é homem para vir até aqui, aí o outro dá-lhe uma cadeirada, eu sou homem, e aquelas coisas todas. É um show de horrores, e se você vê o resto do debate, de uma certa forma, também mas veja, primeiro nós estamos falando que essas eleições não são nem um pouco democráticas. Sim. Porque se fosse, o normal seria que todos os candidatos que estão se postulando tivessem os direitos iguais para poder se apresentar. Isso não é assim. Então, por exemplo, eu fui entrevistado na UOL, na sabatina da UOL, foi um dos poucos espaços onde teve espaço mais ou menos igual para todo mundo. Mas, por exemplo, nos grandes debates a gente não aparece. Sim. E se você for ver os recursos financeiros que estão por trás das campanhas, aí completamente desigual. Sim. Então, por exemplo, o dinheiro que vai para o PT, para o PSOL, para o Nunes, ainda mais com aquela quantidade de partido, o PRTB, apesar de ser um partido em tese pequeno, mas todo o financiamento que tem dos grandes empresários, do próprio Marçal que fica ostentando, que agora é uma campanha de rico ostentação, né? Que agora virou moda também, né? Sim. Até a periferia tenta ser, eu quero ser rico, quero ostentar que eu tenho dinheiro, faz parte do jogo, inclusive de poder, porque se eu sou rico eu posso ter isso, posso ter aquilo, eu posso ter amor, posso ter glamour. Então ele é um esforço de demonstrar que quem é mais rico do que o outro. Sim. Inclusive até no mundo religioso, né? Chegamos ao grau de, não sei se você viu aquela coisa do Salomão, do Marçal, que ele falou, Salomão era rico? Não era, eu sou muito mais que ele. Tá nesse nível o negócio, tem uma baixaria, um desnível muito grande. Então, a eleição não é desigual. E também nós queremos apresentar nessas eleições, sim, alguém que é contra o sistema, porque o Marçal, eu digo Marçal porque é o que apareceu aí. Eu sou contra o sistema. Lá atrás, o Bolsonaro também falava que era contra o sistema. Sim. E se você olhar mais atrás, o Collor também falava que era contra o sistema. O Collor era o caçador de marajás. E na prática eles não eram. Eles governaram com o Centrão, o Bolsonaro governou com o Centrão, aliás, o Lula governa com o Centrão. Sim. E o Marçal já falou que tem um monte de deputado na mão dele. Portanto, ele também faz parte desse esquema. Sim. Então, o que é esse contra o sistema? Na verdade, eles estão querendo se aproveitar de um sentimento popular, que do jeito que está, não está bem, e que a turma tem uma insatisfação. Então eles falam, nós somos contra o sistema, para dizer, nós vamos ser diferentes. Mas no final das contas, eles vão ser, nesse sentido, parecidos, porque todos vão governar para os grandes empresários. Se tem alguém contra o sistema capitalista, por exemplo, a nossa candidatura é contra o sistema capitalista. Então, tanto a nível nacional, estadual e municipal, por exemplo, no transporte, a gente está falando que nossa proposta é estatizar todo o sistema de transporte. Depois eu posso fazer umas contas para demonstrar qual era a vantagem disso. Se você parar de enriquecer esses caras, você pode pegar esse dinheiro que iam para eles e passar para a gente. Aí você pode passar de diversas formas. Você pode, por exemplo, a gente já fez umas contas, dá para você, por exemplo, garantir a tarifa zero, no máximo um pouco mais de recurso. Se na saúde os sindicatos médicos pediram para a gente que parasse com as privatizações e as terceirizações através das OS, que hoje já está na casa dos 85%. No município de São Paulo, nossa proposta é os funcionários que já estão ficam na prefeitura.
se incorporam na prefeitura no primeiro momento. Depois disso, sim, aí se for incorporar outras pessoas, seria concurso público. Mas parar de dar dinheiro para as OS. Também isso nas creches da educação. Qual é a vantagem? Você pode remunerar melhor o funcionário, fazer ele atender melhor a população, e também você parar de dar dinheiro para o cara, portanto, você pode contratar mais gente. Então, na verdade, ao invés de dar dinheiro para o empresário, você dá o dinheiro para a população. Essa é a nossa lógica. E esse tipo de proposta não aparece, porque dos candidatos principais que vão para os debates, nenhum deles defende isso. Aliás, nem o Boulos, que no imaginário popular é de esquerda, você poderia falar, poxa, ele vai ser contra as privatizações, ele vai propor reestatização daquilo que foi privatizado. Não, não, ele já disse que não vai fazer. O máximo que ele fala é que vai fiscalizar, mas não vai romper o contrato, por exemplo, das empresas de ônibus, que é uma verdadeira máfia. Não vai fazer isso na saúde, não vai fazer na educação. Portanto, vai permanecer como está. De uma certa forma, ele repete a ideia do Lula. O Lula também falou o seguinte, eu não vou rever nenhuma das privatizações, porque a gente falou, e mesmo as reformas que foram feitas, a da Previdência e tantas outras reformas, a reforma trabalhista que foi tão prejudicial para os trabalhadores, ao invés deles irem para esse caminho, não, eles falam o seguinte, vou manter tudo que está. Portanto, se tem alguém, tem alguma turma dentro do sistema, são os candidatos tradicionais, mas também o PT e o PSOL, que também são candidatos já tradicionais. Ninguém está esperando uma grande mudança. Então está todo mundo esperando, vai ficar mais ou menos como está. Só que do ponto de vista popular, principalmente na periferia, principalmente a juventude, tem um sentimento de, olha, do jeito que está, não dá. A gente quer mudança. O problema é que muitas vezes a turma nem sabe que eu sou candidato, a turma nem sabe das nossas propostas, então nosso esforço é apresentar o máximo que pode. Por isso que é legal e interessante o que você está fazendo. E por fim, muitas vezes o pessoal fala, vocês têm poucos votos. É verdade, por hoje, nesse momento, sim. Mas as nossas propostas talvez sejam as mais populares. Porque, veja, se você chegar para a população, você gostaria de tarifa zero ou remunerar os grandes empresários de transporte? O cara pode dizer, mas isso pode ocorrer? Ele pode. Não, se puder, eu acho que está bom. É muito popular. O problema é que, primeiro que eles tentam dizer, isso não pode acontecer, isso não está permitido. Mas através de mobilização é possível fazer sim. Sim, sem dúvida. Eu estou pensando, Altino, seguindo com o que você introduziu agora, acho que existe esse fenômeno contemporâneo de quem tem visibilidade e acaba capturando um sentimento antissistema vencendo a extrema-direita, que, como você disse, ela não tem nada de antissistema, pelo contrário, é a face mais terrível desse sistema. Sim. E eu queria te perguntar sobre uma análise mesmo desse fenômeno, né? Para além da própria dificuldade de acesso a espaços midiáticos que transmitam uma ideia revolucionária, mas também pensando nesse fenômeno de a extrema-direita conseguir acessar um sentimento que deseja mudança e como fica para os revolucionários conseguirem fazer a apresentação de uma outra alternativa. Primeiro, nós temos que reconhecer um tema importante. A ultradireita apareceu muito no cenário mundial, sim, inclusive na nossa região aqui. O Bolsonaro foi disso, foi expressão disso. Vou dar um exemplo do Milei. Esse ano, no início do ano, eu tive a oportunidade de participar, eu fui para a Argentina e participei, ajudei na greve lá, junto com os metroviários de lá, e também junto com a nossa organização irmã do PSTU de lá, e a gente acabou participando da greve, organizamos trabalhadores do metrô, e foi uma manifestação muito bonita e tal, enfrentando o governo Milei. E o Milei é de ultradireita, com todas as maluquices. Vocês que são da área da psicologia, eu imagino que personagens como Milei, como Marçal, sei lá, como tantos outros, sei lá, no mínimo interessante para poder analisar. O Milei, não sei se você sabe desses detalhes, mas ele fala que tem um cachorro dele que morreu, que ele é o guru dele. Cachorro morreu. O cachorro que morreu. E ele consegue conversar com o cachorro morto através de uma cartomante. Você vê o personagem que é. Quando ele assumiu o governo, ele veio com um cajado, em cima desse, que é tradicional na Argentina, e passa o cajado um para o outro, e cada um tem o seu cajado. E em cima, ele desenhou 4 cachorros iguais aos dele, porque ele clonou nos Estados Unidos, então ele tem 4 cachorros iguais ao cachorro que faleceu, que supostamente é o guru dele. Esse é um personagem bastante exótico, pelo menos, certo? Então, e ele ganhou, por exemplo, muito na juventude. Os garotos de 16 até 20 anos foram os principais eleitores,
do Milei. Sim. E qual é a jogada dele? Ele falou o seguinte: a Argentina está numa crise social e econômica violenta, uma inflação alta, o dinheiro não vale muita coisa. Ele falou: eu vou mudar tudo, eu vou dolarizar a economia e vou desenvolver o país. E peço calma porque eu vou demorar um tempo para fazer isso. Para essa juventude, eles ganharam pelo tema do empreendedorismo, porque agora entrou forte esse tema do empreendedorismo em vários lugares. Sim. Então todo mundo quer ser um pequeno empresário, e a outra direita, eu sou o cara que vou te dar essa possibilidade. E segundo, eles aparecem como os caras também contra o sistema. Eu sou contra todos esses políticos que estão aí. Ele aparece dessa forma. E há uma confusão. Teve um colega nosso que trabalha numa fábrica que ele falou que um dos garotos que votou no Milei, ele perguntou: você votou no Milei por quê? Ele falou assim: porque o peronismo e toda essa candidatos são tudo safado. Aí o rapaz falou: mas o Milei também é safado. Ele é safado, mas é honesto, porque pelo menos ele disse que era safado. O outro fica dizendo que é bonzinho e não é. Eu estou falando, é uma confusão generalizada. A esquerda no Brasil, como também na Argentina, ou considerada esquerda, é porque a gente pode dar vários nomes: esquerda institucional, esquerda capitalista, qualquer nome que queira. Eles dizem o seguinte: você vai fazer uma grande mudança, você vai enfrentar os bilionários, você vai enfrentar os bancos, você vai enfrentar, sei lá, alguma coisa você vai enfrentar? Eles dizem não. Então, de uma certa forma, o que eles vão fazer? Eu vou fiscalizar, eu vou melhorar o que já está. Parece o Nunes, de uma certa forma. Sim. Se você reparar, o Nunes, ele diz assim: está tudo indo bem e eu vou melhorar mais ainda. E o Boulos está dizendo: não está bem, mas eu vou melhorar. Ninguém diz que vai mudar completamente. Então, esses candidatos da esquerda tradicional, institucional, eles parecem mais do mesmo. Eles parecem, no máximo, uns que querem melhorar, ou agora que, na verdade, é o principal mote deles. Para não deixar a ultradireita entrar, vote em mim. Sim. Mas não para mudar nada. Sim. Tipo assim, você vai mudar a sua vida? Não, não vai mudar nada, vai ficar do jeito que está. Mas não deixa piorar, é basicamente isso. Agora, isso não cria esperança em ninguém. Porque ninguém tá votando, por exemplo, no Boulos ou votou no Lula dizendo o seguinte: poxa, o Brasil vai mudar, vai melhorar tudo, vai ter uma grande mudança. Como no passado teve essa esperança que não se realizou. Mas tinha essa esperança: poxa, agora vai mudar tudo. Sim. Eles já dizem antecipadamente: não vai mudar nada. Nós somos a estabilidade. Inclusive o Boulos está se esforçando bastante para dizer: gente, eu sou totalmente estável, vote em mim que a estabilidade é garantida. Tanto é que essas últimas debates aí estão perguntando: se tiver ocupação, você vai garantir a ocupação ou você vai desocupar? Ele falou: não, se estiver na lei que tiver que desocupar, eu vou desocupar. Portanto, ele quer dizer o seguinte: eu sou o cara que segue a regra. Então, vote em mim no máximo que ele consegue ganhar alguns setores dos movimentos populares e tal, para dizer para a esquerda não vir. É mais um medo do que uma esperança. E a ultradireita aparece com a esperança, de uma forma mentirosa, mas aparece com uma esperança: eu vou mudar tudo e vai melhorar a vida de vocês todos. E a esquerda diz o seguinte: eu não vou mudar nada, mas é melhor do que pode piorar. Não sei se entende. Então, o medo versus a esperança. Então, nós queremos dizer o seguinte: nós temos, não por uma mentira, mas por um fato da realidade. Se você tirar a riqueza dos bilionários, você pode resolver os graves problemas sociais. E é mais do que resolver. Nós precisamos urgentemente fazer isso. Basta ver o problema do meio ambiente. Por exemplo, o agronegócio são os principais responsáveis pelas queimadas. Pelos satélites dá para ver que aonde estão os focos de queimada, em geral, estão o agronegócio. É interessante para eles a queimada, porque eles podem depois ocupar a terra. Só que isso está levando a uma situação, saiu no Mapa Biomas, que disse que nesses últimos 39, 40 anos, se queimou áreas nativas, mais ou menos metade do que já teve destruído desde 1500 para cá. Eu, quando vi essa primeira informação, eu fiquei chocado. 50% de 1500 para cá é muita coisa. Quer dizer, como perspectiva, nós estamos numa situação bastante dramática. Portanto, a necessidade de mudar tudo, de ser contra o sistema capitalista, de inverter a ordem e acabar com essa estabilidade que está destruindo o planeta, é urgente. Então, eu estou falando só que a ultradireita, ele mescla essa esperança de forma da pior possível, mas nós temos que mesclar a esperança porque é uma necessidade humana e dos trabalhadores. Então, eu estou pela esperança, eu estou pela mudança. A ultradireita também diz que está pela esperança e pela mudança, mas para piorar as coisas. Melhor, supostamente, como diz o Marçal, fazer com que a periferia vire rica. Agora, a esquerda tradicional diz: fique como está. Isso não ganha ninguém. Ou pelo menos pode ganhar o voto, mas não ganha o coração.
Sim. Sim, é muito curioso, né? Que acho que quem é mais conhecido como esquerda, que acessa a grande mídia, é identificado como gestor da ordem. E esse é o tempo que a gente vive agora. E você disse uma coisa que, Altino, me gera também uma pergunta, né? Quando você trouxe o Milei para pensar esse discurso do empreendedorismo, porque eu acho que isso dialoga com esse discurso do Marçal que fala a periferia vai ficar rica, né? Meu programa é que a periferia fique rica. Porque esse é um programa impossível e ele é desonesto, ele sabe disso. Dentro do capitalismo é impossível que o conjunto da população enriqueça, né? É um sistema de empobrecimento do conjunto da população. Mas se baseia, eu fico pensando, num discurso que objetivamente se realiza com esse fenômeno que hoje a gente chama de uberização, né? Que é esse novo fenômeno da organização da classe trabalhadora e do regime de trabalho que dilui os direitos trabalhistas, dilui que avança na privatização, né? Que queria te escutar mais também na sua localização no trabalho no metrô, que vem sendo ameaçado com a privatização. E isso também ameaça a própria organização dos trabalhadores, né? Que são divididos, que são fragmentados e que são empurrados a se reconhecerem como empreendedores, né? E nesse sentido, se esvazia a confiança um no outro e resta a perspectiva de que sou eu contra todos, né? E aí a ultradireita, desculpa se eu atrapalhei o microfone, a ultradireita, ela acaba capturando também esse sentimento, né, de solidão do povo trabalhador, de solidão das pessoas que estão em situação de miséria, não só de solidão, também de abandono, de desamparo, né, de total exclusão dos direitos sociais. Então as pessoas dificilmente se identificam com quem defende um direito social, porque é difícil, ou com quem defende mesmo a própria democracia, porque a maioria da população brasileira é excluída desses direitos, né? Então existe um espaço para que as pessoas se identifiquem com esse discurso do sou eu contra todos e minha única perspectiva de vida é lutar para eu sozinho enriquecer, e se eu fizer isso eu sou um vitorioso. Isso deixa uma dificuldade para propor uma saída coletiva que é a única possível, né? Sim. Aqui, mas eu até vou falar para ser justo, a esquerda, como o PT e PSOL, também faz muita campanha do empreendedorismo. A direita, a ultradireita faz, mas eles também fazem. É forte, eles também têm toda uma política para o empreendedorismo. Como se a grande saída coletiva fosse todo mundo virar um pequeno empresário, microempresário. A Globo faz isso. Sim. Então todo mundo vai ser um cabeleireiro e daqui a pouco vai crescer, vai criar uma... E assim todos vão se desenvolvendo e tal. O que existe é que parte da classe trabalhadora, ao não ter um emprego, ou tem emprego, primeiramente, ou mesmo não ter um emprego a contento, muitas vezes migram para essas diversas formas de trabalho, como por exemplo o Uber, o iFood e tal, que inclusive não tem carteira assinada, não tem nenhuma grande especialização, no máximo você ter a carteira de motorista. E aí o cara ganha um trocado, trabalha 12, 14 horas, não sei se você já viu as pessoas do Uber, normalmente eles trabalham 12. Inclusive foi feita uma legislação agora, com o apoio do PT, que legaliza todo esse processo. Então tem vários, como Arnaldo Antunes, que criticam essa política de uberização do trabalho, porque não dão garantia de nada. E um dos que mais se animou com essa lei foi a própria Uber, porque assim ele vai evitar processos, possíveis processos trabalhistas. Porque se está legalizado, eles dizem, nós estamos cumprindo a lei, está tudo certo, está tudo dentro da ordem. E aí eles deram, por exemplo, você pode trabalhar no Uber até 12 horas, mas 12 horas quando começa a contar a sua corrida. Se o cara só estiver parado, não conta. E se você lembrar que tem outros aplicativos como o 99, você, em geral, essas pessoas, pelo menos quando eu pego uma vez ou outra, eu pergunto sempre para eles. E normalmente eles trabalham 12, 14 horas por dia, folga um dia por semana. Então, veja, se você lembrar lá atrás que o 1º de maio, por exemplo, surgiu por uma greve que teve vários mortos nos Estados Unidos, porque queriam exigir que tivesse trabalho de 8 horas por dia, porque era desumano trabalhar mais de 8 horas por dia, que depois o movimento internacional, socialista internacional marcou essa data, 1º de maio, tanto é que os Estados Unidos até hoje não aceitam o 1º de maio, porque foi lá. Já no resto do mundo é um pouco aceito de que tem esse movimento e tal. E uma das principais reivindicações, além de outras, era o trabalho, a jornada de 8 horas por dia.
Se você olhar isso e olha o Uber, você olha o garoto do iFood, você fala, não se realiza. Então, no fundo, nós estamos retrocedendo aquilo que era antes do século, já no final do século XIX. Aquilo do final do século XIX, que era um desejo, e já no século XX conseguiu em alguns lugares, agora nós estamos retrocedendo. Então, tem pessoas, de fato, que trabalham 12. Por exemplo, o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho. Até o nome é interessante, eu quero ter uma vida além de trabalhar. Porque as pessoas trabalham 6-1, em particular os restaurantes, mas outros tipos de emprego, que muitas vezes pela jornada oficialmente são 8 horas, porém muitas vezes são 10, 12 horas. Porque o dono do restaurante, não, estou te pagando uma hora extra. O salário é miserável, o patrão sabe disso, o cara fica 12 horas, se ele considerar o tempo de ida e volta, na verdade o único dia que ele tem para ficar em casa, na verdade ele está esgotado, ou seja, ele não tem vida, e o movimento surgiu daí. Acabou não tendo muita repercussão na internet. Não é tão fácil mobilizar, porque são setores bastante dispersos, os sindicatos são muito fracos, mas tem esses elementos. Então, o empreendedorismo, na verdade, é colocar os trabalhadores numa situação de bastante degradação, porque o cara que é um pequeno comerciante, que é um trabalhador que não conseguiu, está tentando sobreviver, normalmente, eu falei o Uber, o iFood, mas qualquer um que tem um pequeno comércio, eles trabalham 12 horas. E a uberização começou a entrar em classe média, né? Sim, super. Então tem os psicólogos Uber, né? Estou falando com alguns aqui. Tem várias funções que começam a entrar nesse ramo, que é tipo assim, a desregulamentação total. A pessoa continua trabalhadora, mas uma nova forma. Então, ou a pejotização, que você pega engenheiros, arquitetos. Então você não é mais um trabalhador, você agora é uma pessoa jurídica, dona de si mesma, é uma empresa de si mesmo, e você se adoecer, você não tem direito a nada, porque você está prestando um serviço, não prestou, você dançou. Então você perde os mínimos direitos trabalhistas. E se você levar em consideração que para o cara ter uma renda, o cara se sujeita, mesmo esses de setores médicos, começam a se sujeitar a trabalhar mais de 8 horas por dia. Estou falando isso porque 8 horas por dia, que era uma reivindicação do movimento no final do século XIX, hoje volta com força, que na prática as pessoas já não estão trabalhando mais 8 horas, estão trabalhando muito mais por dia, para poder sobreviver. Então veja, esse é um tema muito importante porque nós estamos retrocedendo em vários temas. Agora, muitas vezes a pessoa pergunta, se é isso, nós vamos ter muita dificuldade de organizar a classe trabalhadora. Por um lado mas por outro lado é muito explosivo. Porque 2013 foi apenas o cheiro disso. Porque muita gente não entendia como é que aquele negócio de 2013 teve um peso tão grande em São Paulo, se espalhou pelo país, vários interiores aqui de São Paulo, do país inteiro, que não tinha nada, começou a ter grandes mobilizações. Como é que essa insatisfação veio e explodiu? Aí depois tem a repercussão disso. Isso foi que germinou a direita, então, é todo um debate aqui, mas eu estou dizendo, essa insatisfação, esse caldo social, na minha opinião, está se gestando e está aumentando a temperatura. A ultradireita, a direita tenta aproveitar, a esquerda tradicional tenta dizer, fica comigo porque pode piorar, e nós, revolucionários, nós estamos falando assim, tem que explodir tudo de uma certa forma para tirar a riqueza deles, porque aí você pode resolver os nossos problemas. O que tem é que muitas vezes as pessoas acham que nós não temos condições de fazer isso. Mas como solução, para se perguntar para as pessoas, a pessoa não, essa é a melhor solução. Agora, é possível? Tem como conseguir? Agora, os batalhões da classe trabalhadora organizada têm bastante peso ainda. Por exemplo, os trabalhadores da Petrobras, os da empresa direta. E se considerar os terceirizados, que também têm carteira assinada, que hoje já são maioria na Petrobras, diga-se passagem, se esses trabalhadores terceirizados com carteira assinada e os da empresa principal, por exemplo, se rebelarem e disserem eu quero a Petrobras 100% estatal e quero que todo mundo seja da empresa principal, se isso, por exemplo, ocorresse, é um peso gigantesco, porque é um dos grandes batalhões da classe trabalhadora. Se os metalúrgicos que produzem carros, aviões, como tem a Embraer, se rebelarem, é um peso fenomenal. Os trabalhadores do agronegócio, que também é um setor gigantesco, e vamos dizer assim, operário do campo, se eles se rebelarem, estou falando, mesmo os batalhões da classe trabalhadora que têm carteira assinada e que podem se organizar, tem um peso gigantesco social, inclusive. Aí eu não vou nem falar de professores, que também é um peso gigantesco. Ou seja, nós temos um caldo. O problema é, precisamos organizar. O problema é que parte do movimento sindical está amarrado com essa lógica de que não precisamos mudar nada. Está na lógica de fique do jeito que está. Ou não deixe piorar. Só que na prática vai piorando. Sim. Eu queria te ouvir mais nesse sentido mesmo, né? Que está colocado, né? É possível mudar o mundo, mas parece que se dissemina uma ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né?
Por exemplo, o do tema do meio ambiente, agora com essas queimadas, eu acho que chamou muita atenção, porque, assim, até para aquela pessoa mais desavisada, tá ruim. Por exemplo, Campinas, Sorocaba, São Carlos, várias regiões aqui, que para quem foi para aquela região, tem queimadas. Grande São Paulo também teve, mas a gente também está sofrendo a repercussão desse processo. As enchentes do Rio do Sul, não foi uma coisa divina, um mal de Deus ou quem quer que seja, tem a ver com toda essa mudança climática e está previsto outras tragédias desse tipo. Teve um estudo que mostrou, por exemplo, se ocorresse o que ocorreu no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, capital, seria uma tragédia que a gente não tem... Se no Rio Grande do Sul já foi uma tragédia gigantesca, no padrão de São Paulo, capital, que são 12 milhões de pessoas, é algo que a gente não tem ideia. Isso vai explodir socialmente. Por exemplo, teve um estudo que mostrava que, por exemplo, se chegasse nesse nível de alagamento, você poderia ter, por exemplo, aquela ponte estaiada, aquela que fica perto da Globo na Zona Sul ali, estaria cheia. Ela estaria Submersa. Se está submersa ali, imagina toda Paraisópolis, toda aquela região, o caos social que seria. Isso aqui seria um processo revolucionário por desespero. Eu estou falando que nós estamos nesse nível de coisas. Como eu falei do Map Biomas, dizendo que você já queimou em 40 anos, mais ou menos metade do que se queimou de 1500 para cá. Se você olhar para frente, então talvez a gente não tenha muito futuro, de fato. Então, de fato, a humanidade, inclusive o meio ambiente, está ameaçado, é urgente. Nós estamos mais próximo do fim do mundo ou de uma grande mudança social? Esse é um negócio que vai se desenrolar. O que eu estou querendo dizer é que é possível mudar o mundo. E o mundo, as pessoas, inclusive, as revoluções que ocorreram no mundo, não foi exatamente por um grande processo de conscientização. As revoluções que ocorreram no mundo têm um setor revolucionário, ainda mais se for socialista, precisa de um setor organizado que ganhe a vanguarda, ganhe os ativistas para um processo de mudança, mas as revoluções ocorrem por desespero. Por exemplo, vou dar o exemplo da Revolução Russa. A Revolução Russa ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Aquele desespero de desemprego, fome, os jovens que vinham do campo ou mesmo da cidade iam para a guerra, que sabiam que iam morrer porque não tinham botas, a arma não funcionava direito, não sabiam atirar direito. Isso foi um caldo explosivo. E o Partido Bolchevique disse, vamos parar com a guerra porque a gente não quer matar nossos jovens. Vamos parar com a fome porque nós temos como resolver. Ou seja, e isso logo após de ter derrubado um rei, que eram os czares da época, de longos anos, que era uma tragédia, e no mesmo ano fez uma segunda revolução que permitiu a revolução mais extraordinária que teve no mundo. A Revolução Francesa, a Comuna de Paris e várias outras revoluções que ocorreram é quando não tem mais condições, não tem mais como fazer e a população resolve tomar o seu destino pelas próprias mãos. Mas os agentes políticos têm uma importância muito grande para canalizar essa energia para algum lugar. 2013 não foi, na minha opinião, exatamente uma revolução, mas foi uma explosão de um caldo social. O que nós precisamos é tentar organizar para que esse caldo social culmine para algum processo que possa, por exemplo, enfrentar a riqueza dos grandes bilionários, dessas multinacionais do agronegócio, para salvar a pele da humanidade, no sentido do meio ambiente, mas para salvar a pele dos trabalhadores. Altinho, então é isso que eu fico muito feliz que você apresenta a sua candidatura, porque alguém precisa dizer que o mundo não vai acabar, ou o mundo não precisa acabar, que a gente pode mudar o mundo, né? E aí, nesse sentido, também uma coisa que eu acho interessante, que queria te perguntar para falar, é um pouco sobre a sua história de vida e de militância, assim, que acho que isso é legal também que as pessoas conheçam. Assim, como nós estamos aqui conversando com o público assim, um pouco mais restrito, né, dos seus amigos, dos conhecidos, talvez possa repassar para outras pessoas, eu já vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei um pouco, não sei se a palavra é essa, indignado, mas eu não gostei nem um pouco da campanha do Boulos, claro, da campanha do Marçal, da direita, da outra direita, não vou nem falar, porque já é um grau de quase de uma barbárie completa, né? Assim, coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, Marçal falar que vai ressuscitar mortos, ou que vai pegar uma cadeirante e só pela força da mente, vocês são psicólogos, imagina, né? Vou esvaziar sua mente e você vai levantar. Culpou a moça e culpou o público que não deu a força. Isso... sei lá, não sei nem mais o que pode dizer isso. Isso é anti qualquer coisa, anti-ciência, não é nem negacionismo, isso é contra a ciência, contra qualquer conhecimento. Isso é uma fraude, né? Isso é a fraude mais literal. Tá bem.
Mas o Boulos, na campanha, tem uma cena onde ele mostra a mãe, tem a avó, mas ele mostra a mãe, e a mãe fica falando o seguinte: quem poderia ter uma vida que nem meu filho teve de estudo, que eram filhos de médicos, que tinham alguma condição, e dedicou sua vida aos pobres e tal. Veja, primeiro que, quando foi essa pergunta, que ela falou como se fosse só o filho dela. Eu conheço um monte de gente que dedicou sua vida inteira para a Revolução Socialista, ou mesmo que não fosse exatamente pela Revolução Socialista, por causas dos trabalhadores da comunidade. Conheço um monte, inclusive gente que não é revolucionária. Então essa história que foi especificamente o Boulos que deixou essa vida de classe média isso não é verdade. Na ditadura militar, muitos morreram pela defesa de acabar com a ditadura militar. No movimento social, conheço um monte de gente que até hoje dedicou sua vida, se sacrificou. Então isso é bem uma coisa de classe média mesmo, né? Eu sou quase um cristão que veio ajudar os mais pobres e humildes e tal. Então eu achei muito estranho, porque, por exemplo, a minha história de vida, mas não só a minha, de vários outros militantes, dedicaram a sua vida inteira para uma causa. E nem por isso a gente faz exatamente uma propaganda. Olha, veja como eu sou coitado, que eu me sacrifiquei. Não, a gente fez porque a gente achou que era correto. E porque talvez seja a causa mais justa que a gente possa fazer na nossa vida. E eu estou me localizando nesse campo. Claro, depois que você dedica a sua vida, você tem que perguntar se o que você dedicou está correto ou não, se você foi pelo caminho certo, certo? Ou se você acabou entrando dentro do sistema, vamos dizer assim. Ou se acabou não sendo frutífero o que você fez. Então, só estou querendo localizar isso. Mas, por exemplo, a minha história eu nasci em São Luís do Maranhão, a minha mãe era professora, meu pai bancário, e aí cada um tem... Meu pai veio do interior, chamado Arari, minha mãe veio de Rosário. Meu pai, por exemplo, saiu de casa com... Ele contava a história lá, com 14, 15 anos, porque ele apanhava muito, porque ele era o filho mais velho, então, e era uma renca de menino. Então, qualquer um que fizesse besteira, ele apanhava. Portanto, ele apanhava todo dia. Teve uma hora que não aguentou mais, fugiu, foi embora. E aí se conheceram e tal. E com 10 anos, meus pais foram para o Acre. Naquela época, eu tenho 57 anos. O que acontece? Eles foram para melhorar de vida. Só que hoje a turma acha estranho ir para o Acre, mas naquela época era mais estranho, porque mal tinha como chegar lá. Tanto é que a gente pegou o avião até Manaus, de Manaus até Santarém, de Santarém até Rio Branco, porque não era tão simples chegar lá. E aí foi para melhorar de vida. Meu pai teve um carguinho melhor no banco e minha mãe, professora, melhorou de cargo. Depois a gente foi para Pernambuco. Não meu pai, mas a minha mãe e minhas irmãs e eu, que eu era o mais novo. E em Pernambuco, morei lá até os meus 27 anos. Aí eu fui operário de indústria química, fui operador de máquina de uma empresa chamada Liqueróis Nordeste, que é do Grupo Itaú, diga-se passagem. E a gente era do PT, eu era de um grupo chamado Convergência Socialista, que é a precursora do PSTU. Tinha um ascenso, um monte de greve, teve greve geral naquele período. Peguei, por exemplo, o Fora Collor nos anos 90, peguei a Constituição, que eu estava dentro da fábrica, na Constituição eu era bem moleque, eu acho que eu tinha 18, 19 anos, não lembro direito. Dá para fazer as contas pela idade, né? Eu nunca fiz a conta direitinho. Mas fui eu que negociei, por exemplo, as 36 horas semanais, para quem trabalhava em turno ininterrupto de revezamento, que era uma conquista da Constituição. Eu trabalhava, por exemplo, 6 dias, folgava 2. 6 dias, 8 horas, folgava 2. Eu trabalhava de manhã e de madrugada. Com a Constituição, a gente fez deixa eu lembrar como é que foi lá, foi 3-2. Então a gente começou a trabalhar 3 dias. Na verdade eu trabalhava, não era nem assim, eu trabalhava 6 dias de manhã, 6 à tarde e 6 de madrugada, e folgava 2. Aí a gente começou a trabalhar 6 dias de manhã e de tarde, mas com 4 folgas, que eram as 36 horas semanais. Tá bem, aí eu entrei no sindicato com 22 anos, a gente ganhou uma oposição, e eu fui presidente do sindicato nessa idade, com 22, 23 anos. E fui presidente do sindicato por 2 gestões. E saí de lá com 27 anos, vim para São Paulo, porque a fábrica que eu trabalhava fechou, e eu não queria ficar no sindicato sem estar trabalhando. Eu digo, não vou ficar. Nem aceitei ser assessor, nem nada. Não, se eu sair. E eu sabia que lá eu não arrumava emprego. Aliás, a patronal sempre me avisava nas negociações. Você sabe que aqui não arruma emprego, né? Porque a gente era bem conhecido, a gente era tipo uma expressão que tem lá, a gente era virado no capeta, né? A gente era muito, muito agitado, assim, a gente era muito animados. Era uma molecada... Eu era o mais novo, na verdade, mas a gente era muito... Tanto é que quando a gente ganhou a oposição, o pessoal da articulação, que é do PT, que até hoje dirige o PT, eles falavam, não acredito que vocês estão na porta de tantas fábricas e sem aparato nenhum, porque a gente tudo era de ônibus, os carros velhos, e a gente estava em tudo que era lugar. E eles com todo o aparato não chegavam, porque a gente tinha uma vontade, um desejo muito grande. Tá bem, aí depois eu vim para São Paulo trabalhei numa fábrica, depois eu saí e fui ser
operador de máquinas, ó, operador de trem, que não deixa de ser uma máquina que anda, né? E estou há 29 anos como operador de trem na linha 1, que eu fiquei no mesmo lugar, Jabaquara, que era até Santana, depois virou até Tucuruvi. Fui presidente do sindicato também por 2 gestões, de final de 2010, na verdade a gestão de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2 gestões. Estou dando essas datas porque eu estou localizando 2013. Sim. Nós fomos o primeiro sindicato de transporte do país que defendeu tarifa zero, sendo nós os representantes dos trabalhadores. No começo, os trabalhadores falavam, vocês são loucos, né? Porque vocês querem tarifa zero, você não quer que a gente receba salário. A gente falou, não, a gente quer que vocês recebam. Aliás, que nós recebamos, porque eu também sou funcionário. O que a gente não quer é que a população pague. Quem tem que pagar já tem os impostos que deveria vir para a gente, não para eles, e a gente quer que os grandes empresários paguem, não a população. Isso foi ganhando a turma, tanto é que hoje no sindicato tem polêmica, mas tem um certo sentimento que isso é aceito. E tanto é que a gente fez manifestações e fizemos panfleto em comum com o MPL, apesar que a gente não concordava muito com as táticas do MPL de diversas formas, mas a gente fez panfletos com ele em 2011, 2012, quando não tinha grande repercussão, só que em 2013 estourou. E foi aquelas grandes mobilizações. Tanto é, eu fui preso na primeira manifestação de 2013, pelo passe livre, contra o aumento e pelo passe livre, e tem várias simbologias. O prefeito era o Haddad, do PT, e o governador era o Alckmin, e eram inimigos políticos. Hoje o Alckmin é o vice do Lula. Sim. E o Haddad é o ministro da Economia. Interessante, né? Que foi todo aquele... E a Dilma era presidente naquele período. A Dilma, depois de 2013, já em 2013, ela propôs que a Força Nacional que foi inventada para ser uma força especial, né? Como se fosse um BOP federal, né? Para atuar em conflitos, se o governo de São Paulo queria para enfrentar a greve dos metroviários. Aí o Estado de São Paulo, o Alckmin, falou que não precisava, porque eles tinham bastante repressão, não precisava de mais ninguém, não. E também eles inventaram, o próprio PT inventou, estou falando que muita gente não sabe desses detalhes, inventou, por exemplo, a lei antiterror, que também valia para os movimentos. E a gente, inclusive, em 2014, a gente até falou que a gente poderia, inclusive, ser ameaçados de ser preso por causa das nossas manifestações, porque nós fizemos uma greve de 5 dias na véspera da Copa. E não é porque a gente era muito doido, não, era porque, se você reparar onde tem Copa ou Olimpíadas, normalmente os trabalhadores de serviços, garis, transporte, todo mundo quer mobilizar, porque, se tem dinheiro para tudo, por que não tem dinheiro para a gente? Então, é natural isso, é quase que... Sempre tem nesses grandes eventos, os trabalhadores que estão prestando serviço, eu quero também receber, estou vendo um monte de coisa aqui, um monte de dinheiro sendo gasto e não tem nada para pagar para mim. E do ponto de vista de conquista, a gente conquistou bastante, mas nós tivemos 62 demissões. Depois os 62 voltaram na justiça, mas foi interessante. E foi uma greve que teve repercussão nacional e internacional. Então nós somos parte desse processo. E o ano passado a gente foi demitido, eu também fui demitido, o Narciso, que é o vice-presidente do sindicato, outros companheiros foram demitidos, 8 foram demitidos do metrô, por participar das greves contra a privatização do metrô, CPTM e Sabesp. Sim. Eu fui readmitido em março, os outros ainda estão esperando a justiça, a gente está com esperança de que ganhe, mas a minha história é essa aí, a história de mobilizações, de enfrentamento, de luta, e sempre, desde que eu era adolescente, eu me reivindicava comunista. Porque para mim não fazia menor sentido o mundo ter uma riqueza e a riqueza não ficar na mão de quem trabalha. Para mim isso nunca bateu. Então eu queria que essa riqueza fosse distribuída. O que eu queria era ter uma organização que pudesse defender isso. Mas para mim não fazia menor sentido. Eu sempre usava uma expressão assim, se você fosse um ET, chegasse no planeta Terra, aí você olhava assim, como é que é o negócio aí? Tem uma produção, tal, não sei o quê. Tá meio bagunçada essa produção, né? A turma produz o que não importa e às vezes produz o que importa e estão destruindo o planeta. Não tá meio errado isso aí? Não dá para organizar melhor? Dá. E por que tem tanta gente pobre e miserável, já que tem, inclusive, comida muitas vezes sobrando? Não, é porque concentra tudo na mão de... porque não resolve isso? Me parece muito lógico o que nós estamos propondo. Faz todo sentido. O problema é que nós esbarramos no poder. O poder é gigantesco, nós estamos enfrentando coisas muito poderosas, dinheiro, exército, ideologias. Por isso que a ideologia da ultradireita e da direita é terrível, mas a ideologia também dessa esquerda capitalista também é terrível, porque eles fazem que o trabalhador acredite que junto com os patrões nós vamos resolver nossos problemas. Por isso que o Lula botou o Alckmin como vice, por isso que o Lula lá atrás botou como vice o José Alencar, que era dos maiores empresários, diferente do que era do PT lá atrás. Lá atrás, quando eu estava no PT...
O PT fala assim, peão que é peão não vota em patrão. Isso já acabou faz tempo. Eu até brinco que o slogan do PT, se quiser dar algum slogan, é peão que é peão se junta com o patrão. Esse faz mais sentido. Sim. Então, é isso. Não, é muito, acho que importante ouvir essa trajetória, Altino, porque acho que tem outra conclusão que acho que a gente pode chegar te escutando, que essa experiência de participação em diversos processos da realidade, né? Então você vai dizendo, pela redemocratização, Fora Collor, 2013, Copa do Mundo, enfim, e diversos outros momentos, eu acho que também se realizam como escolas de um mundo novo, né? E querendo falar desse tema que eu puxei antes, de como me parece que hoje em dia muitas vezes é mais difícil imaginar a mudança do mundo do que o fim do mundo, também porque existe, talvez, né, exista uma dispersão das lutas, mas acho que você concentra na sua história essa participação e quando você retomou seus anos de presidente do sindicato, dos metroviários, ecoa também na minha experiência que nesse momento eu tive a oportunidade de militar com você, né, nessa época. E naquela época, na juventude, que também teve um protagonismo nesses processos. E uma das coisas que eu me lembro das assembleias dos metroviários, que para mim era um momento de muita aprendizagem, poder assistir, poder acompanhar, era de fato aquele espaço como um núcleo de uma nova sociedade. Né? No momento em que os trabalhadores estão organizados, estão mobilizados e estão fazendo frente a uma ordem que seja de, quando vem os governos e falam, é impossível baixar a tarifa, quando vem os governos e falam, é impossível um transporte 100% estatal, quando vem os governos e falam, é errado lutar, vocês merecem ser criminalizados por isso, e os trabalhadores se organizam e falam, nós sabemos que isso não é impossível, nós conhecemos nossa atividade diária, né? Você dizendo, eu sou operador de trem, eu entendo de como funciona, eu entendo de transporte, e aí o conjunto dos trabalhadores juntos, cada um compartilhando o seu conhecimento e a sua vida, mostravam que tinha uma solução para os problemas diários da vida dos trabalhadores que em relação ao transporte, né? Está colocado coisas como o que você disse mais cedo. Uma média de 3 a 4 horas por dia na cidade de São Paulo, dentro de um transporte lotado, caríssimo, e isso tudo se misturando, né? Com então a precarização do transporte, um roubo da vida que acontece com isso, e aí o conjunto dos trabalhadores do transporte dizendo, não precisa ser assim. Os governos vêm e dizem, precisa ser desse modo, não há como ser diferente. E os trabalhadores dizendo, não precisa ser assim, nós temos a solução. E aí esse momento dos trabalhadores organizados mostra um núcleo de um mundo novo, né? Porque acho que essa proposição de algo que supere o capitalismo passa por o conjunto dos trabalhadores se organizarem e passarem a governar o mundo com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, que já está colocado. É isso, as pessoas já sabem fazer um mundo melhor, só não tem o poder, como você disse. Tá bem, eu estava falando um tema que muitas vezes no mundo do trabalho, o mundo sindical às vezes fica parado só na defesa das suas pautas um tanto quanto imediatas. E a gente tem que ver o trabalho de forma mais ampla. Não só do seu setor, inclusive nacionalmente, mas também do seu setor mais amplamente. Eu vou entrar nesse tema. Por exemplo, na época lá atrás, quando você falava de dívida externa, tinha uma campanha, o petróleo é nosso. E o petróleo não é nosso, porque a Petrobras é 100% estatal. É 100% estatal, não é verdade. As ações que determinam o poder dentro da empresa de gerir a empresa é 50% mais um do governo. Mas dos que recebem os dividendos, já é majoritariamente privados, uma boa parte inclusive internacionais. Portanto, de acordo, eu vou dar só o exemplo da Petrobras, depois eu volto para o metrô. Portanto, de acordo com a Associação dos Engenheiros, você poderia, hoje o gás de cozinha está 110, um botijão. Eu sei que tem muita gente que já está nas suas casas aquele outro esquema de vir direto, né? Mas se você pensar no botijão, dá uns R$110 mais ou menos. 100, 110. Varia um pouco de região. De acordo com a Associação dos Engenheiros, você poderia vender ele a 30 e poucos reais com lucro.
considerando a produção, considerando o transporte e um pouco de lucro para poder manter. E por que, então, eu até brinco, quando você compra um gás a R$110, você tem que imaginar que mais ou menos 70 e poucos reais você está dando de graça para os investidores internacionais, nacionais, para os caras ganhar dinheiro. Então, no fundo, você está pegando o pobre e tirando R$70 para dar para o rico. É o Robin Hood ao contrário. Sim. E por que não pode ser nosso? Aí o Lula fala, os outros nem querem pensar nisso, e o Lula fala, eu não posso porque eu tenho que zelar pela regra do mercado, porque eu não posso romper com o mercado. Portanto, o mercado é o dono. Porque, veja, se eu fosse governo e eu pudesse baratear para R$30, eu seria extremamente popular, mas mais do que popular, isso seria bom para a população, porque você faria com que as pessoas tivessem R$70 a mais no bolso. E você poderia, por exemplo, baixar o preço da gasolina e o transporte dos produtos alimentícios, por exemplo, que são bem caros também por causa do transporte, você poderia baratear. Portanto, você poderia economizar para a população. Agora, você deixaria de dar dinheiro para quem? Para esses investidores. E os investidores exigem que o preço do combustível acompanhe o mercado em dólar. Mas é interessante, eles só exigem dólar quando o dólar sobe. Porque quando o dólar desce, eles não exigem. Só que o trabalhador da Petrobras e os terceirizados da Petrobras não ganham dólar. Sim. Portanto, vale só para aumentar o lucro para os caras. Estou falando, exemplo da Petrobras, a gente precisava da Petrobras ser 100% estatal. Sim. E a Petrobras podia, inclusive, ser um daqueles que fomentasse, que já está entrando também, mas que fomentasse com muita força as energias renováveis, que não investisse meramente apenas em achar petróleo e parte disso, obviamente, causa toda a destruição do meio ambiente, com, por exemplo, a emissão de gases poluentes. Tá bem. Do tema do metrô, uma das coisas que o sindicato nosso fez uma cartilha uma vez. Foi iniciado pelo sindicato nosso, foi feito com o ILAESE, e depois que se estendeu pelo país inteiro. Foi aceito pelos todos os sindicatos. A gente questionava as privatizações, tal. Mas um dos temas que a gente entrou também era mostrar que a malha, por exemplo, a malha de metrô e ferrovia do país, comparado com os Estados Unidos, comparado com a Rússia, comparado com a Inglaterra, da Europa, mesmo com o do México, a nossa era ridícula. Nós conseguimos hoje ter, apesar dos metrôs novos, nós temos hoje menos malha metroferroviária do que em 1950. Porque tinha na época que a Inglaterra fez e foi sendo destruída. Não sei se na tua região tem, mas, por exemplo, em Campinas tem uma linha férrea que não funciona. Aqui em São Paulo tem um monte, no Nordeste também tem. O interior da minha mãe, eu me lembro que eu brincava na linha férrea destruída, que era um local que a molecada brincava. Então, um monte foi destruída, foi desmontada. O que acontece? Por quê? Porque foi uma pressão das indústrias automobilísticas, não só de carro, mas de caminhões, de ônibus, particularmente das empresas americanas, mas também europeias, para poder vender seus produtos. E aí começaram a encher de estradas o país e tentar vender seus carros para poder ter a indústria local. Tá bem. Onde é o tema da indústria que entra o metrô e a ferrovia? O que eu estava te contando, os técnicos e engenheiros do metrô, eles falam, eles já montaram e desmontaram vários trens e metrôs e sabem como faz. Então eles falam, se quiserem, a gente pode produzir trem e metrô novinho aqui sozinho. Claro, vai precisar de uma indústria metalúrgica para poder fazer as peças, mas a gente consegue construir. No máximo, um componente ou outro eletrônico que precisaria, mas de resto a gente faz um novinho. Nós temos tecnologia para isso. Então veja, se a gente fizesse uma empresa estatal que não desse um tostão furado para os grandes empresários, geraria emprego, você podia expandir uma malha metroferroviária para pelo menos chegar próximo do que é os Estados Unidos ou da Europa, do ponto de vista de malha. Isso seria bom para o meio ambiente, porque você diminuiria o uso de caminhões e carros, porque as pessoas, ao saberem que tem ônibus e metrô numa quantidade boa, que não fosse tão lotado, que fosse para várias regiões, seria até meio burro você pegar o carro, porque você vai gastar mais combustível, você vai gastar mais tempo e você economizaria dinheiro. Então, é vantajoso. Muita gente hoje não pega o trem porque está lotado e nem sempre vai para os lugares que eles querem ir. Sim. Agora, se fosse para a maioria dos lugares, as pessoas, poxa, no máximo eu vou até de carro ou de bicicleta, sei lá, até a estação mais próxima, depois eu vou rapidinho de trem e metrô, porque seria mais vantajoso. Sim. Então você economizaria do ponto de vista de saúde. Eu estou falando do ponto de vista do meio ambiente. Se você pensar no ser humano, também. Porque o metrô faz uma conta, que é bem interessante, eles fazem um balanço financeiro, eles fazem um balanço social. Espero que eles continuem fazendo esse balanço social. Porque sei lá quando é que eles vão tirar isso. Mas no balanço social eles falam o seguinte, o quanto o Estado de São Paulo economiza com a existência do metrô e da ferrovia. Só que esse dinheiro não entra. E aonde é que eles economizam? Cada vez que, quanto mais gente vai para o metrô e ferrovia, menos acidente de carro e moto. Que o Estado também paga indenizações. Tem toda uma infraestrutura dentro do transporte de ruas,
que é uma grana. Você ia ter um monte de uma infraestrutura também de saúde para os acidentados. Quanto mais gente vai para o metrô e ferrovia, que praticamente não tem acidentes, você economiza um monte. Se você pensar na poluição também, porque também é feita uma conta das doenças respiratórias. Portanto, o que você economiza fazendo mais metrô e ferrovia, mesmo que você gaste mais metrô na ferrovia, você economiza na outra ponta. Portanto, a conta bate. Na verdade, é lucrativo para o Estado. Sim. O problema é que as indústrias automobilísticas não vão ficar muito satisfeitas, porque as pessoas vão ter menos interesse em comprar seus produtos, mas seria melhor para a sociedade. Então, estou falando até nisso, nós podemos entrar. E assim, em cada categoria, você teria que ver amplamente o que é bom para a sociedade, não só o que é bom para o trabalhador. Normalmente, o que é bom para a sociedade é bom para o trabalhador. O que tem é que, normalmente, não é bom para os grandes empresários que estão por trás desses setores. Sim. Sim, é isso, né? Em última instância, o problema é o capitalismo, de fato. É o capitalismo. E, Altino, você estava falando agora do transporte, né? Por que você acha que nenhum dos outros candidatos apresenta o passe livre como um item do seu programa? Esse é um tema interessante, porque um tempo atrás, todo mundo queria ficar simpático com o MPL, havia um sentimento popular, mas já faz um tempo que essa turma, nem de brincadeira fala mais disso, né? Eles falam que é impossível, que não dá, tem que... Aí tem a tal da lei da responsabilidade fiscal. Nós estamos falando que nós temos que usar uma outra lei, que não existe, mas que deveria ter, que é a lei da responsabilidade social. Primeiro você vai atender a sociedade. Por exemplo, se você está num momento, por exemplo, de tragédia, que nem do Rio Grande do Sul, você não tem que estar preocupado se a conta vai bater ou não. Primeiro você salva as pessoas, depois você vê a conta. Certo? Inclusive, se tiver que exigir que os grandes empresários paguem a conta, você vai ter que exigir. Por exemplo, eu acho que hoje deveria ter, tanto do governo Lula, mas também dos governos estaduais e dos municípios, reconhecer que nós estamos numa tragédia ambiental. Nós estamos num momento de fogo. Então, por exemplo, eu participei do ato domingo passado e um dos rapazes, que era um indígena, ele estava com uma roupa, inclusive, estava escrito como se fosse os defensores, estava até meio chamuscada, dos que estão combatendo o fogo. Ele falou que está cansado de combater o fogo, que ele precisa de ajuda. Por que o Estado não entra em caso de emergência para salvar todo o meio ambiente, por que não entra com força nisso? Por exemplo, mobiliza o que puder de pessoas, e se for preciso contratar, contrata, se for preciso remunerar, remunera. Pega a turma do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e diz, vocês agora vão se mexer, vocês vão apagar o fogo. Por que não mobiliza todo esse povo? Por que não tem essa grande mobilização? Porque é uma tragédia que está acontecendo, não é um foguinho, é uma tragédia incalculável, que a gente não sabe depois as repercussões que isso possa ter. Eu estou falando isso porque nesse tema do meio ambiente, o tema da tarifa zero entra como uma dessas negócios que os caras brincavam e depois pararam de brincar. Agora, eu vou só fazer uma conta para ver que é possível, porque às vezes a gente fala, vocês falam aí, mas isso não tem como pagar. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, só São Paulo, já tem alguns municípios que têm tarifa zero, certo? E que diga-se passagem, por exemplo, tem uma da cidade aqui da grande, assim, próximo de São Paulo, já não me lembrei, foi aqui na região do ABC, que triplicou o número de usuários. E não é que triplicou o número de usuários de ônibus depois que veio tarifa zero, porque a turma quer brincar de ônibus. Eu não tenho nada para fazer, vou dar de ônibus. Ninguém fica fazendo isso. É porque as pessoas tinham uma demanda represada. As pessoas precisavam andar e não andavam de ônibus porque não tinha dinheiro. Ao saber que podia, as pessoas começaram a se mover. Então, veja, mais ou menos o custo do sistema de transporte urbano de ônibus em São Paulo deve estar na casa de uns 12 bilhões. Todas essas contas são aproximadas, 12 bilhões. Desses 12 bilhões, mais ou menos o município dá 6 bilhões de subsídios. Os outros 6 são pela tarifa. Desses 6 bilhões, mais ou menos 1 bilhão é o lucro das empresas que dominam o transporte urbano, que eu chamo de máfia. Só o Grupo Ruas domina mais ou menos metade dos ônibus de São Paulo. Você pode considerar que mais ou menos 30% a 40% não é verdadeiro os custos. Eles dizem, faz uma planilha, mas aquele planilha não é verdadeiro. Eles falam que, por exemplo, vou dar o exemplo do Grupo Ruas. O Grupo Ruas, eles são donos da carroceria Caio. Se você olhar os ônibus, quase todas elas têm Caio, é do Grupo Ruas. O Grupo Ruas é sócio de um grupo português que domina um banco específico para o transporte público do país. Aí na planilha o cara põe, olha, minha carroceria custa muito. Aí a prefeita, poxa, tá cara essa carroceria. De quem é o dono? Sou eu. E o serviço também tá caro. Você é o dono do serviço? Sou eu. Mas também tem eu tô botando mais um pouquinho na planilha que os juros bancários também tá muito alto. Pô, mas que banquinho caro.
Quem andou nesse banco? Sou eu também. Rapaz, aí você está dando dinheiro para os caras. Então, se você tirar toda essa gordura de coisas que não são corretas e que eles dizem que botam uma quantidade de ônibus que não põe, porque dá, e a fiscalização é falsa, você poderia... Alguns especialistas chegam ao número de 30% a 40%. Tá bom, 30 de 12 bilhões. Então, 30 de 12 vai dar uns 3,6 bilhões. Com aquele 1 bilhão que eu tiro do lucro, dá uns 4,6. Se arredondar, dá quase 5 bilhões. Veja, se a prefeitura já dá 6 e 5 eu posso economizar não dando lucro e tirando a gordura que eles põem a mais, então na prática eu talvez precisasse botar mais 1 bilhão para dar tarifa zero. Então não é tão complicado assim. Agora, desde que eu pare de dar dinheiro para esses caras. Se eu parar de dar dinheiro para eles e organizar o sistema, aí qual é a vantagem, além de não dar dinheiro para eles? Porque eu posso dar tarifa zero ou chegar muito próximo disso. E segundo, o serviço. Porque veja, se eu sou um grande empresário, como o Grupo Ruas, eu vou botar um ônibus. Eu não quero meu ônibus, como a turma fala, batendo lata. Eu quero o ônibus lotadinho, porque quanto mais lotado, mais eu ganho dinheiro. Agora, se você pensa na população e a população for dona do transporte, você pergunta à população, gente, vocês gostariam de mais ônibus que pudesse não estar tão cheio ou vocês querem um ônibus abarrotado? A população, rapaz, bota aquele ônibus menos cheio lá pra gente, porque a gente está precisando, eu não gostaria de ficar tão no sufoco. Vocês gostariam de ônibus em horários que muitas vezes não tem, porque não tem tanta gente, mas que as pessoas precisam e demoram 20, 30 minutos esperando? Vocês querem um ônibus mais... Sim, eu quero. Eu estou falando, quando você pensa na população, você faz de um jeito. Quando você pensa no lucro do empresário, você faz de outro jeito. E normalmente, na prática, é contra a população. E a gente precisa demonstrar isso em números. Eu estou dando esses números aqui para ver que a tarifa zero não é algo tão impossível. E eu estou falando aqui sem taxar as grandes empresas, porque, na minha opinião, eu devia taxar as grandes empresas, porque elas são as mais interessadas no transporte. Eu sempre uso uma expressão, para mim já é um bordão. As pessoas se transportam de manhã cedo, muito cedo ou muito tarde, mas bem cedinho, 5 da manhã, para trabalhar para as grandes empresas. Os estudantes vão para as escolas para estudar para um dia trabalhar para as grandes empresas. E você vai consumir os produtos dos shoppings, consumindo o produto das grandes empresas. Então, nada mais justo que essas grandes empresas paguem. Então, faz todo sentido, porque vocês ganham, os moleques que vão estudar vão trabalhar para você, os que já trabalham estão dando dinheiro para você, e os caras vão consumir o teu produto, porque você não paga o transporte. Você deveria ser o que mais fosse taxado. Então, só isso já daria para fazer bastante coisa. Agora, quem quer botar a mão nessa cumbuca? A direita e a outra direita, de jeito nenhum, porque eles são a favor dos empresários, se eles puderem piorar o que já está, eles vão piorar. E a esquerda tradicional, a esquerda capitalista ou esquerda institucional, qualquer nome que queira, não diz, eu não posso enfrentar os meus amigos que me financiam nas eleições, ou não posso enfrentar o mercado, porque senão o mercado vai ficar ouriçado e aí eu não vou poder governar. Ou seja, eles estão amarrados. E, portanto, eles começam a não defender mais essa pauta. Entendi. Altino, acho que vou fazer mais 2 perguntas, não te tomo a tarde inteira, porque tem muitas curiosidades. Mas uma que me ocorreu agora te ouvindo com essa apresentação sobre a situação do transporte é que tem um elemento que é muito visível, mas é tratado como invisível, que é a maioria da classe trabalhadora que está esmagada nos transportes no Brasil, e aí falando em São Paulo especificamente, é a população negra, né? E eu fico me perguntando, né, toda vez que eu pego o metrô, o ônibus lotado em horário de pico, eu fico vivendo essa situação como uma situação de muita humilhação, uma situação indignante, assim, é de desumanização, né? Você viver essa realidade do transporte. E eu acho que é de um cinismo com a história do Brasil, que eu penso que é uma atualização da história do navio negreiro, que é a história do nosso país, né? Então, acho que tem um elemento de racismo que se revela na situação do transporte em São Paulo também, né? Sim. Primeiro porque, vamos supor que não tivesse solução. Não tem jeito. Vamos supor que humanamente fosse impossível, tecnologicamente fosse impossível prestar um serviço adequado, que as pessoas pudessem transportar de forma adequada. Mas isso não é verdade. Você, por exemplo, pode encher de metrô e ferrovia e ter Tem várias contas que eles fazem. Eles fazem por quilômetro, quantidade de pessoas por quilômetro de linha, ou por metro quadrado. Então você pode reduzir bastante, desde que você expandisse, por exemplo, a malha metroferroviária. Ou mesmo, ainda nesse sistema de ônibus andando pela cidade, aumentasse o número de ônibus. Mas isso vai na contramão do lucro. Eu quero que esteja lotadão.
para que a turma esteja consumindo meu produto e que eu, inclusive, que eu gaste pouquinho nele. Então, para eles, eles não querem um transporte mais razoável, assim, mais lógico. E também eles não podem botar uma tarifa extraordinariamente gigantesca, porque pode dar um caos social. Então nós temos que romper com isso. E a lembrança do navio negreiro faz sentido, porque, veja, os negros e negras do nosso país, que é mais da metade da população brasileira, e que ficaram com os piores empregos, não tiveram nenhuma reparação, porque você sofreu um dano, o mínimo que se espera é uma reparação forte, e nunca teve reparação. Então os negros e negras ficaram, em geral, nos piores serviços, nas piores situações. Então nenhuma reparação, e do ponto de vista do mundo do trabalho, são os que moram mais longe, porque têm menos remuneração, trabalham em trabalhos mais precários, ou seja, e pegam um transporte assim, muito difícil, especialmente porque eles trabalham nos horários de pico. Porque eles vão trabalhar muito cedo nas empresas, chegam muito tarde das empresas, e já o horário de vale, que a gente chama, que é o menos gente, é o setor mais médio, onde já, proporcionalmente, o número de negros e negras, até pelo tipo de trabalho, acaba sendo menor. Então, até nisso tem essa especificidade. E para as mulheres também, diga-se passagem, porque também o assédio também, o quanto mais o transporte é lotado, mais... No metrô, a gente vê pelos seguranças do metrô, o número de assédios ocorre bem mais quando tem uma aglomeração maior. Então isso também acaba sendo um dano bem grande. Sim, entra no efeito de expulsar as mulheres do espaço público, isso, né? E aí acho que, Altino, como última pergunta, também, na verdade, se você quiser falar mais alguma coisa, eu tô curiosa por muitos pontos. Mas é um tema que acho que não dá para deixar de falar nesse momento que a gente vive, que somos contemporâneos de um genocídio, né, do que está acontecendo na Palestina. E eu queria te escutar sobre esse tema e também te perguntar como a sua candidatura se posiciona e também, pelo que eu acompanho, né, se apresenta como uma soma nessa luta, né, em defesa da Palestina, né? Então, queria te ouvir sobre isso também. Eu comparo o tema hoje da Palestina com o que foi no passado o apartheid na África do Sul. Não precisa ser revolucionário nem socialista, você podia ser apenas um cara humano, ou um cara democrata mínimo. Você lutaria contra o apartheid na África do Sul. Faz todo sentido, porque era um Estado racista que excluía, inclusive, a população originária e majoritária na época da África do Sul. Hoje, qualquer pessoa que seja minimamente humana deveria defender o povo palestino do genocídio que está ocorrendo hoje e se levar em conta toda a história, o genocídio que vem desde 1948, se eu não me engano. Então, nós somos, nessa campanha, a direita e a ultradireita, particularmente a ultradireita, faz, e são bastante enfáticos, estou com Israel, tanto Tarcísio foi para Israel, o Nunes flerta com isso, o Marçal faz campanha, o Bolsonaro e tal. Nós temos uma política bem definida, nós estamos a favor do povo palestino, em defesa do povo palestino contra esse ataque. Queria lembrar também que o Estado de Israel é uma invasão no território palestino, que na época conviviam árabes, conviviam judeus, conviviam cristãos de forma harmoniosa. Depois que eles entraram, virou uma guerra, porque eles queriam impor seu Estado e seu Estado cada vez vai aumentando mais. Tanto é que os palestinos estão reduzidos a Gaza, Cisjordânia, áreas muito restritas, e cada vez agora com esse último ataque aí. E fora que tem uma comunidade gigantesca de palestinos que estão em outros países, inclusive aqui em São Paulo. Então, que o Boulos falou que ele não é prefeito de Tel Aviv ou algo parecido, é como se na época do Haiti, que toda a tragédia que ocorria, ou a mesma música que fala a dor e o sentimento quando via a miséria e a fome no Haiti, que o Haiti também é aqui, porque aqui também tem miséria e fome, eu posso dizer que Palestina também é aqui. Pelos palestinos que estão, mas também por essa segregação que existe da periferia e tal. Então é um sentimento de solidariedade muito grande. Mas também queria dizer que existe resistência. Por exemplo, o Estado de Israel, apesar de todo o genocídio, talvez seja o momento político um dos mais difíceis de Israel. Essa conta é contraditória, porque um genocídio gigantesco, mas ao mesmo tempo uma situação bastante delicada, porque nesse momento o Israel, do ponto de vista da comunidade internacional, está numa situação das piores possível, porque é difícil defender Israel nesse momento.
Inclusive, volta a se questionar a própria existência do Estado de Israel, no sentido de que ele é uma invasão no antigo território palestino. Então, é um debate interessante. Mas, por exemplo, no mundo árabe, a comunidade árabe, a população em geral, tem uma raiva muito grande de toda a opressão ao povo palestino no Estado de Israel. Os governos, de uma certa forma, acabam fazendo acordos com Israel, ou um acordo de não guerra, com medo das retaliações. Mas é isso, um ataque violento, mas tem uma resistência bastante grande. Eu estou falando que muitas vezes a turma fala do genocídio, mas esquece da resistência. E a resistência é porque você botou a população inteira em guerra. Não é uma opção. Todo palestino jovem está em guerra contra o Estado de Israel. Então, por exemplo, dos diversos presos que tem de palestinos em Israel, tem garotos e garotas de 12 anos até gente com 80 anos. Porque você está lutando em defesa da sua vida e dos seus familiares. É uma guerra sem saída para o palestino, ele não tem uma opção, a opção é lutar. Então essa é uma realidade. E tem uma popularidade, uma simpatia internacional gigantesca no mundo árabe, mas a nível internacional. Por isso que hoje, apesar de todo o genocídio, Israel nunca esteve tão questionado como está agora. Sim. É interessante, que é uma contradição. Pô, mas não estão fazendo um genocídio violento? Estão. E está sendo questionado? Tá, como nunca esteve. Sim. Pela resistência do povo palestino. Então, é interessante. Então, valorizar a resistência do povo palestino por necessidade e, ao mesmo tempo, denunciar o próprio genocídio. Sim. E é uma inspiração para todos nós, né? Que queremos mudar o mundo. Sim. Bom, Altino, muito obrigada pela conversa e também, mais uma vez, pela sua candidatura, né? Que acho que é uma candidatura necessária. É uma apresentação de um projeto de ruptura com a ordem e é muito corajoso e enfim, eu acho que a história vai mostrar, né, o quão importante é sempre haver essa proposição quando a gente para discutir o futuro. Sim. Então, já estamos nos finalmente, é isso? Então tá, aproveitar o pessoal aí que está nos conhecendo, a gente pode se encontrar no Instagram, @altinoprazeresjr. Prazeres é por causa do meu nome, meu sobrenome é Prazeres, e JR porque é Júnior, porque era o nome do meu pai. Então é Altino Prazeres JR é o Instagram, que não tem só eu no Instagram, tem outras companheiras também que acabam ajudando, porque acaba tendo uma quantidade maior de pessoas, para a gente poder conversar, dialogar, pode pegar através do Instagram o programa, nós temos uma cartilha bem bacana que a gente apresentou o programa inteiro, e outras conversas que a gente possa ter. Aproveito, posso... A cartilha é essa aqui. Eu não sei se você viu essa cartilha. Então não. Não, essa cartilha aqui bonitinha, com o programa inteirinho, e tá bem bacana. E também a gente também, quem quiser ajudar na nossa campanha, das diversas formas que tem, nós estamos acho que umas 2 e poucas semanas para acabar a eleição, tem várias formas de nos ajudar, de acompanhar, divulgar. O nosso número é 16, às vezes o pessoal reclama que eu faço debate, depois não digo o número. Então, tem um sloganzinho, que é uma alternativa socialista e revolucionária desta vez, vote 16. O antigo era contra burguês, vote 16, que era mais conhecido. E cada voto que der nos revolucionários socialistas tem uma importância muito grande, porque é parte desse processo de defender a classe trabalhadora, lutar contra esse sistema capitalista e defender uma alternativa socialista. Tem uma importância. E tem muita gente que não vai votar na gente pelo voto útil. Eu vou votar no Boulos porque é menos pior do que a direita ou a ultradireita. Mas cada voto na nossa turma tem uma importância muito grande. Mas mesmo os que não votam na gente, é importante a gente divulgar, para dizer que as nossas ideias são as ideias que mais fazem sentido, que seria o melhor para a população e para os trabalhadores em particular. É uma desgraça para os grandes bilionários, isso é um fato, mas aí nós estamos apresentando o programa para a maioria da população, não para um punhado de empresários. Tanto é que parte do nosso programa a gente não quer governar para todos, como a turma fala, nós queremos governar para a grande maioria, que são os trabalhadores e todos os empobrecidos que são nossos aliados. Legal. Obrigada, Altino. Valeu.